Trocas de calor, calorímetro. Quando um corpo ele passa o seu calor, o corpo de maior temperatura passa o seu calor para o corpo de menor temperatura, esse calor não é criado nem destruído, ele é apenas transferido. Então nós dizemos que a quantidade de calor de A tem que ser igual à quantidade de calor de B. Ok? Se você tiver vários corpos, corpo A, corpo B, corpo C, corpo D, e cada um está numa temperatura A, uma temperatura B, uma temperatura C, uma temperatura D. Quando você deixa todos eles juntos, após um determinado intervalo de tempo, eles vão entrar em equilíbrio, que vão chegar a uma temperatura final T. Nós dizemos que cada um tem uma quantidade de calor. Quantidade de calor A, quantidade B, quantidade de calor C, quantidade de calor D. Como o sistema equilíbrio, o calor não é criado nem destruído, ele é apenas transferido, nós dizemos que a soma das quantidades de calor A, mais quantidade de calor B, mais quantidade de calor C, mais quantidade de calor D, tudo isso tem que ser igual a zero. Porque não há perda de calor para o meio. Há perda, mas a princípio vamos colocar isso daí. Então, a soma das quantidades de calor em um sistema fechado, ele é igual a zero. Lógico, eu vou ter uma quantidade de calor total, posso colocar. Mas a somatório deles nós consideramos igual a zero. Então, tem um outro fator aqui que é importante, ainda da quantidade de calor, eu quero falar. Ele é chamado de calorímetro. Calorímetro, resumidamente, para a gente tentar entender na hora o que é calorímetro, vamos lembrar da garrafa térmica. A garrafa de café, garrafa térmica. Qual é a função da garrafa térmica? A função da garrafa térmica, no caso de um café quente, é guardar o calor do café. Lembre-se, naturalmente um corpo ele tende a entrar em equilíbrio com o meio que ele se encontra. Se eu deixar uma xícara de café fumegante sobre a mesa, com o tempo, ela vai chegar à temperatura que se encontra a sala. O calorímetro, no caso da minha garrafa de café, ela impede que haja troca de calor entre o meio interno, ou seja, dentro da garrafa, e o meio externo. Portanto, ela conserva durante mais tempo o calor do café. Obviamente, sempre tem uma perda, mas demora um pouco mais. O calorímetro depende muito da sua capacidade térmica do calorímetro. Quanto maior a capacidade térmica dele, mais tempo ele vai guardar o calor do café. Em laboratório existem calorímetros altamente eficientes, pode ficar quase que dias mantendo a mesma temperatura. Obviamente uma garrafa de café, que é o calorímetro comum, ele não funciona dessa maneira. Bom, ficou claro aqui? Beleza aqui. Vamos tentar fazer alguns exercícios para ver como é que funciona essa soma das quantidades de calor e também como é que é a aplicação dela num calorímetro. Olha só. Ele fala bem assim. Um broche de prata de massa 20 gramas a 160 graus Celsius, temperatura inicial, é colocado em 28 gramas de água, inicialmente a 30 graus Celsius. Qual será a temperatura final de equilíbrio térmico, admitindo trocas de calor apenas entre a prata e a água? Dados calor específico da prata 0,056 caloria por grama multiplicado por graus Celsius. Calor específico da água 1 caloria por grama multiplicado por graus Celsius. Primeiro, anotar os dados do problema. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a prata. Só um minuto. Eu tenho a prata, que ela tem uma massa de 20 gramas e está inicialmente uma temperatura de 160 graus Celsius. Eu tenho a água, que ela está a uma temperatura inicial de 30 graus Celsius e uma massa de 28 gramas de água. É dado o calor específico da prata, que é 0,056, e o calor específico da água, que é 1 caloria. O que vai acontecer? Eu vou colocar aqui um gráfico, só para a gente entender e manter aqui a ideia. Vou colocar um gráfico aqui de temperatura. O que vai acontecer? Bom, inicialmente eu tenho a prata. Está aqui a prata, ela está a 160 graus Celsius. E quando eu misturar ela com água, óbvio que a temperatura da prata vai diminuir um pouquinho. Para onde? Eu não sei.
vai chegar a uma temperatura de equilíbrio, que é a temperatura final. É isso que ele quer saber, ele quer saber a temperatura final do sistema. A minha água, ela está a uma temperatura inicial de 30 graus Celsius. E quando eu misturar ela com a minha prata, aqui que está bem quente, o que vai acontecer? Ela vai subir até uma temperatura final. Essa temperatura é igual para os dois, porque é a temperatura de equilíbrio. É esse o meu problema. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a quantidade de calor 1 relativa à prata e tenho uma quantidade de calor 2 relativa à água. A regra diz que a soma da quantidade de calor, ou seja, a quantidade de calor da prata mais a quantidade de calor da água, tem que ser igual a zero. É assim que eu vou resolver esse problema. Então, regra do goleiro Bruno, tem que descobrir a quantidade de calor para cada um. Primeiro, vou colocar assim bonitinho, quantidade de calor da prata, quantidade de calor da água, tá bom? Água, aqui é prata. Então, quantidade de calor da prata é quanto? É massa, multiplicado pelo calor específico da prata, multiplicado pela variação de temperatura. Quantidade de calor da prata é igual a massa da prata, que é 20 gramas, multiplicado pelo calor específico dela, que é 0,056, multiplicado pela variação de temperatura, que é a temperatura final de equilíbrio, que é, sabe Deus, menos a temperatura inicial, que eu sei que é 160. Arrumando isso daqui, quantidade de calor da prata vai ser igual a 20, multiplicado por 0,056, isso aqui vai ser igual a 1,12 TF menos 160. Arrumando, vai ficar, quantidade de calor da prata vai ser igual a 1,2 vezes TF, 1,12 TF, propriedade distributiva aqui, menos 160 multiplicado por 1,12. Isso aqui vai ser igual a 179,2. Respira. Quantidade de calor da prata está feita. O mesmo raciocínio para a quantidade de calor da água. Quantidade de calor da água igual a massa, multiplicado pelo calor específico da água, multiplicado pela variação de temperatura. Quantidade de calor da água igual a massa da água é 28 gramas, multiplicado pelo calor específico da água, que é 1, multiplicado pela variação de temperatura da água, que é a temperatura final, temperatura de equilíbrio, que é sabe Deus, menos a temperatura inicial, que é de 30 graus Celsius. Quantidade de calor da água vai ser igual a quanto? Vai ser 28, multiplicado por TF, menos 30. Quantidade de calor da água vai ser igual a 28 TF menos 28 vezes 30, que vai ser igual a 840. Ora, eu já tenho a quantidade de calor dos dois. Pelo que eu tinha escrito anteriormente, como é que se resolve esse problema? Eu sei que a quantidade de calor da água, da prata, mais a quantidade de calor da água tem que ser igual a zero. Então é só somar as duas equações. Quantidade de calor da prata é quanto? É 1,12 TF menos 179,2 mais a quantidade de calor da água, que é quanto? 28 TF menos 840. Tudo isso tem que ser igual a zero. Resolve. 1,12 TF mais 28 vai dar 29,12 TF igual a 840 mais 179,2. Isso aqui vai ser igual a 1019,2. Então, essa temperatura final vai ser 1019,2 dividido por 29,12. Temperatura final vai ser igual a 1019,2 dividido por 29,12. Isso aqui vai ser igual a 35 graus Celsius. Bem exato. Esse gráfico que eu desenhei, ele até que é bem simples mesmo, mas é importante a gente fazê-lo só para já se familiarizar. Para o próximo capítulo, que é o capítulo 5, que é mudança de fase, ele vai ser mais importante ainda. Próximo exercício.